dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai estudar mais um gênero textual do tipo narrativo, né? A gente já está quase fechando todos os gêneros desse tipo. A gente tem vários tipos de narrativa, né? Mas a gente tem muito mais do que a gente diz ter. Só que a gente fechou essa esse essa variabilidade. Por quê? Porque é muito difícil construir um complexo de estruturação identitária e lógica de percurso de percurso ah, de percurso de fala, né? De exposição de dados. Né? Um exemplo disso é os algoritmos matemáticos. Eles são sim uma sequência lógica de confecção de relações e associações com dados. A única diferença é que o algoritmo ele busca ser plástico, né? Plástico. O que é plástico? É que dependendo da inserção de dados, ele vai ter uma certa resposta, né? Então é como se fosse um sistema fisiológico de integrações e isso muda a relatividade do percurso das cadeias possíveis, né? De sims e de não. Só que a gente tem para cada sinal um tipo de expoentização, um tipo de tamanho. E é a mesma coisa que acontece com as palavras, né? Para cada palavra que a gente lê em sintonia com um núcleo de oração, um núcleo de expressão que a gente trabalha a precisão, é um é uma soma que diz imprecisa a respeito daquilo que eu potencializo crer dessa consumo, né, digamos, consumo literário, consumo de dados, né? Então é muito difícil você criar um tipo, né? Os tipos geralmente eles já são criados e são baseados em relações da natureza, que são esportes e atenções desses esportes, né? Que são formularidades do desenvolvimento de um ser sobre as relações possíveis de ser e de contar o que é em experiência na natureza, né? E como a gente tem buscado organizar isso na forma de dados literários, né? A dinâmica, né? Ela não precisa ser tão precisa assim, porém ela mora em um modelo, né? E esse modelo sobre essa percussão ele ganha um complexo de cada vez mais estar desintimado pelas necessidades que se fazem do modelo preciso. Então hoje a gente vai falar do modelo que tem essas necessidades instaladas, né? A gente, na verdade, todos os gêneros eles têm as suas essas essas suas essas suas necessidades, essas suas dependências para ser e estar como esse gênero. Hoje a gente vai falar da anedota. A anedota, ela é um gênero textual e o lado da anedota é um lado que busca sobre esse encadeamento de palavras e sobre os efeitos de percurso oral que elas buscam na empatia entregar, é um efeito humor, de humorístico, né? E
Se a gente pensar na corda, né, em cordas e associações de cordas, né, se a gente pegar uma corda, ela tem as suas características, né, uma corda. E aí o que acontece? Quando a gente está contando algo para alguém, a gente está desenvolvendo a corda, né? E essa corda vai transpondo e significando sobre movimento e velocidade e precisão ao organismo que tenta ler e acompanhar todos esses movimentos. É quase que um processo de real, é quase que um processo de hipnose, né? Mas digamos que a gente tem uma hipnose por devoção ao processo de redimensionação da aplicação literária que dispõe para nós efeitos de colher energia, de colher informações que vão nos capacitar frente a essas demandas, né, de instalações que colocam a associação mais coerente, em fluxo de coerente. Então a gente tem os vários fluxos e as várias palavras que buscam ser e dimensionar esse fluxo. Então eu posso falar de várias formas e várias línguas, e aqui eu já posso até estar falando sobre uma delas. E aí, quando a gente faz alguma coisa assim, nesse ventre de fala, olha só o que acontece. A gente despesa aquele potencial de ação que a gente tinha. Isso aqui, é uma lógica, é um nó. Isso aqui é um padrão que reduz a potencialidade da fala, porque ela admite um nó na escala que falava, né? Ao nó. E quanto mais a gente puxa esse nó, mais ele vai ficando instalado, mais ele pode soltar ou ficar preso, depende do apreço sobre essa utilidade nos parâmetros de fala. E o gênero textual, ele se dá por gênero, principalmente anedota, porque ela tem pontos de contração que desintimidam a narrativa a ser e de estar sendo um transdutor de sinalização num sentido alegre, no sentido de fazer com que essas lógicas, essas armações demonstrem alegria, né? Principalmente quando elas são soltas, ou seja, elas se tornam soltas na descoberta do receptor. Então eu sou o receptor e você vai contar uma anedota, uma piada pra mim. E aí você vai me prender, você vai chegar pra mim e vai fazer assim, Taranana, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí eu vou olhar assim, uai, que engraçado, olha só. Aí eu vou ficar assim, com um negócio. E aí se eu conseguir revelar, eu vou voltar e vou rir tudo aquilo que pareceu me desprender. Agora, se eu não conseguir revelar, eu vou estar assim sobre a anedota. Opa, ué, mas eu tô tentando aqui, mas, ué, o que é? Aí você vai falar e aí eu vou rir por efeito de cosquinha de paisagem de fala, né? Então é mais ou menos assim. Ela tem essa característica de apreender as pessoas para que elas possam se desprender em graça. Então, o que é certo na anedota? Que tudo que prende na anedota é uma graça.
ou pretende ou precisa ser elevado à graça. Por mais sem graça que apareça, a anedota ela tem o sentido de construir e, e buscar dessa construção uma certa uma certa extração de graça, porque ela permite saber que um dia você vai achar graça nisso, porque alguém já achou e alguém já acha e alguém existe essas escalas de achados e perdidos nas comunicações. As comunicações, elas são jogos que demonstram pra gente o quanto nós, seres humanos, podemos ser moldados, modificados apenas por essas suturas de palavras, por transporte e apreensão, né? Por transporte efetivos e apreensão de palavras e nós denominadores de palavras. Então isso é muito mágico para quem consegue dentro dessa reação observar. Então um mágico não é só aquele que sabe falar e tem essas qualidades de orações, de falas para desportar e aprender o ser sobre uma versão desportada de oração. É aquele que sabe observar se o fenômeno está acontecendo, realmente está acontecendo. Se eu rezo e você recebe essa oração da forma descomprida dessa oração, né? Se você sente a dor descomprimida por essa oração. Se eu conto uma piada e você sente a dor descomprimida dessa piada, e aí você me acusa por sentir o que lhe falta e o que lhe não falta, qual que é o seu excesso e qual que é a sua falta, não é mesmo? Aí está um barato de mágica. Sem isso, né, a comunicação não haveria sentido se a gente não conseguisse mediar e desmediar um ser sobre esse plano de informação. Isso não haveria viagem, não haveria paisagem, não haveria a imaterialização. E graças à prática, a gente consegue materializar muitas coisas, porque a gente conseguiu performance de modelagem para esse fenômeno de literatura, né? Para esse fenômeno de organização de complexos de informações a partir de letras, palavras, conjuntos simbólicos que sinalizam a instrumentação de exportar ou importar essas energias, digamos assim. Então vamos lá, vamos chegar junto e conhecer a anedota. Uma atenção que expressa uma escala de dar ao organismo uma associação batida, né? Um tá. Ah, tá. Né? Ou seja, a gente vai desatar. Desatar o nó, né? O anel. Opa. A gente vai desatar o anel, ó. Então a gente diz sobre a informação ter anéis assim, ó, que estão modificando o percurso, né? Elas meio que param, né? Param questionando. Então, quando a gente tem isso, a gente assume esse estado aqui, ó.
Uai, o que que é então? E aí quando esse que é então faz assim, ó, para algum lado da paisagem e até mesmo para cá, ele consegue transportar essa atividade presa, né? E ver a presa ou saber sobre a presa dessa solta, né? Dessa soltação. Soltação. Ação de soltar. Esse anel aqui, ó. Anel. Então, o universo espacial das notas em destoação de suas características. Então, eu tenho várias notas possíveis por complexo de associação, né? Então, eu posso ter vários indivíduos aqui e eu tenho uma nota aqui. Só que esse indivíduo puxa para cá, esse indivíduo puxa para cá e esse indivíduo puxa para cá. E aí a gente tem uma nota, né, o expert, né, ou a gente que estica essa uma nota. Então eu tenho uma piada aqui, ó. Piada, uma nota. Piada de nota. E aí você, sobre essa piada, você desanota, adota, né? Desadota. Então você puxa e desadota o puxar. E o que é o puxar? É a característica que você assume contraindo o organismo. Você contraindo memória. Para tentar encontrar a resolução que vai desanotar uma verdade, algo que é positivo, algo que vai assumir a positividade aqui, ó. Então a gente tem vários cavaleiros e um pingo de nota, uma piada de nota, né? Ou seja, um nó, uma nota. E aí, se você desanota, você revela uma verdade. E aí você, por exemplo, você diz: isso só pode ser só. Então, realmente é só. Então você conseguiu despertar e ser o saber que é a nota. Então você conseguiu retroprojetar. Projetar bem, né? A nota por saber da transdução e assimilação dessa nota. Então você é um expert. Dentro desse modelo existem os vários modelos acrescidos, né? Encamadados por isso. Então, se eu era um músico e eu tocava uma nota e eu perguntava para a plateia que nota é, aqueles que me dissessem a nota que eu toquei, eles eram os experts. Eles conseguiram revelar a nota e serem os capacitores, os conectores, né, precisos. Aqueles que não, eles ficavam indagando: mas eu achei que era isso. Não, mas agora eu sei o que é, né? Então isso é uma arte de inteligência. Só que eu posso colocar camadas nessa arte para vários sentidos de universo, né? Camadas nessa arte. E aí quando a gente começa a pôr camadas nessa arte, a gente ganha essa imagem aqui, ó. A imagem desses negócios aqui, ó, para vários sentidos possíveis. É como se fosse a órbita dos elétrons, né? Ou seja, todas as direções possíveis. Só que aqueles que buscam ser expert, eles vão saber que existe um local aqui, ó,
que é mais acessível para desrevelar isso e mudar isso, para afirmar aquilo que é. Então é basicamente isso, né? Reflexo da imagem em companhia, conta de mira sob perspectiva de acerto. Então você tem esse reflexo de imagens possíveis lá dentro da sua mente quando alguém te conta uma piada, quando alguém te conta uma anedota. É isso que isso que é a tendência desse gênero. E aí a narração ela vai demandar desse reflexo. E aí sobre essa companhia de valores, você vai saber por relação organológica procurar a conta de mira sobre as perspectivas de acerto. Então você vai fazer contas para essa anedota. Cortar. Então, por assimilação de cor e de cor, a gente fala de cor como espectro eletromagnético, ondas eletromagnéticas e de ondas sonoras. E o arco desses dois diz ao organismo e assume ao organismo capacitância para poder descontrair esse sinal de interrogação e fazer a contração afirmativa. Ou seja, quem fez isso? Foi fulano. E aí você consegue afirmar. Só que existem várias construções anedóticas. Existem engenheiros de civilizações anedóticas. Por quê? Porque eles encontraram a sua morada nesse espaço e nessa realidade de ser generoso sobre esse espectro, né? A anedota. Quando a gente quer causar uma excitação, o ser ele é meio, mais ou menos assim, né? Sobre os fluxos e as excitações. E ele gosta de se ver bem aqui no meio. Só que às vezes esse gosto ele precisa de um desgosto de meio para dar a volta e regostar do meio. Então é mais ou menos assim, eu tenho um ser e ele sempre gosta de estar onde está, né? Esse ser ele gosta de ficar aqui, ó, no meio. Só que em algum momento ele vê um desafio grande de estar aqui e começa a desgostar. E aí ele tenta fazer o assumir aqui, ó, pra cá ou pra cá. E aí a descontração que ele faz aqui, ele busca a imagem, a geração, o plotar dessa imagem, né, sobre esse efeito. Por que ele busca o plotar? Porque se ele cria um gráfico material sobre esse efeito, ele passa a dizer que conhece esse efeito quando ele aparecer cá na frente de novo. Então a gente tem essas memórias de construção associativa com as matérias. E aí contar de forma engenhosa cria força, densidade e nota de ação sobre essa decisão a ser tomada, essa precisão, esse desafio, né, que surge aqui. Às vezes é uma sujeirinha que tem que colocar abaixo, né, para continuar esticando. Pode ser qualquer coisa, que é esse traço aqui, ó, no meio desse caminho, desse percurso. E aí, isso aqui, ó, vira uma história,
um dado, uma nota, para colocar na a versão de meio, um meio de ataque. Esses institutos de inteligência, esse pessoal que mexe com inteligência aí, sabe muito bem disso, né? Bebe muito dessa fonte, das fontes de aversões, desses obstáculos, desses desafios. Anedota ou piada? É um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. Humor. Levar ao riso. Então, se a gente tem um risco, se a gente desriscar o risco, a gente tem o espectro desriscado. E se já arranhou a sua pele, a gente sabe que se a gente arranhar a pele, né? Por mais que isso desapareça, esse arranhado ele meio que sofre uma inflamação, ou seja, um calor diferente, uma dilatação de coçar, né? Um calor diferente. E aí esse calor diferente marca essa pele. E aí esse arranho ele representa para nós esse espectro de risco. Porque se existia algo aqui no interior desse organismo que estava tentando sair, ele causou um estresse aqui e você coçou esse estresse para que esse algo tentando sair voltasse ou morresse ali, né, oxidasse ali, para que ele não incomodasse mais a sua pele nesse local. Então os riscos dessa reforma, né? No caso, nessa falta de privilégio dos seres no interior do organismo aqui, ó. Eu tenho seres microbacterianos aqui, ó, fazendo uma cosquinha aqui, tentando sair, atacando essa célula aqui. E aí você está sentindo cócegas aqui. Você que está querendo coçar. E aí se você coça aqui, ó, você emite forças para dentro do organismo e oxida esses micro-organismos. Só que isso tem um preço. O preço de coçar é esse espectro de riscos. E você pode, desse espectro, achar dor ou achar comportamento de dor. Comportamento de dor. Anedota. Anedorta. Anedorta não. Anedorta não. E aí a gente consegue dos riscos dar risadas, né? Ou seja, pagar o machucado da criança com sorvete, né? Brincadeiras à parte. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem um autor. Trata-se de um texto narrativo simples em que geralmente há presença de enredo, personagens, tempo e espaço. Então, a gente tem um enredo, a gente tem os personagens, a gente tem um tempo e o espaço. Tudo isso para compor sobre escala, né? Escala de composição. Algo possível de ser organológico. Porque a gente assume sobre essa composição um estado organológico de atenção.
Características das anedotas. As principais características das anedotas ou piadas são: ó, características. Narração relativamente curta. Então a gente tem uma narrativa curta. Curta. Enredo simples. Ou seja, essa curta, quando a gente fala curta, a gente fala de uma oração, duas, três, por assim vai, né? É como se fosse um parágrafo, ou no máximo dois parágrafos, para uma piada. Enredo simples, textos populares, textos populares. Como assim? Deixa eu ver. Textos populares. Ah, é porque são coisas populares que são narradas. É muito usado, né? É como se fosse um pano que é reaproveitado. Serve para descontrair. Aqui, ó, pano de chão. Serve para descontrair. Descontrair, ou seja, a gente faz a contração. Opa. E depois a gente descontrai a ação em percursos escalados, ó. E aí o potencial que estava aqui dispara para cá, né? E acerta essa mira aqui, ó, tensionada. Autoria desconhecida, então tem muitos autores. Autoria desconhecida. Tem muita anedota, muita piada que não tem autor. Também a gente se pergunta assim, quem quer ser autor de uma piada, né? Quem quer carregar a fama de ser autor de uma piada? Muito difícil. Ambiente informal. Informal, linguagem simples e coloquial. Simples, coloquial. Até porque tudo isso aqui, ó, diz diz a facilitação de haver graça sobre esse biotipo de comunicação de informação, né? Linguagem, humor e ambiguidade. Ou seja, vários sentidos para essa para essa solução possível. Sarcasmo, ironia. Presença de discurso direto. E situações cotidianas. Ou seja, que acontece no dia a dia. A ironia aqui, ó, é para colocar um plano de fundo, né? Para esconder. Sarcasmo e ironia geralmente escondem realmente a apresentação, a anedota aqui, ó. Porque realmente
a piada ela tenta transformar esse peso aqui, ó, esse peso de desafio, né, em um pezinho. Só que como que ela faz isso? Ela divide em vários planos possíveis esse desafio e ele fica parecendo que é menor porque ele vai para um espaço maior. Tá vendo? Então a gente tenta colocar calor na dor. E aí o calor na dor realmente é aquilo que a gente tenta ver, é o calo do dedo, né? É aquela tal da pele morta. Ou seja, amortecimento. Então, tem certo eufemismo, né? Um eufemismo por trás da ironia, do sarcasmo. E a risada, ela sempre vai machucar alguém. E geralmente machuca ou já machucou quem a contou, né? Quem a conta. Até porque ele consegue entender bem, né? O que é entender bem? É você fazer as variações de planos, né? Aqui, ó. Você pega isso aqui e varia esse plano aqui, ó. Isso é entender bem, é fazer navegações possíveis. Aqui, ó, entender bem. Pega aqui assim e faz assim, ó. Faz navegações possíveis. Muda de plano. Então você passa a controlar essa dor ou a elevação dessa dor aos quadrados de área de organismo possível para descontrair, né? Ela não vai ficar presa no seu cérebro mais como essa ação aqui, ó. Ela vai ser descarregada. É quando a gente consegue pegar a ação da piada e descarregar ela, ó. Fazer a descer, fechar ou abrir a porta. A importação desse conto. Tipos de anedotas. Opa, vamos saber sobre os tipos. Há diversos tipos de anedotas, sendo que muitas delas utilizam personagens caricaturados. Por exemplo, a famosa piada de português, piada de loiras, piadas de sogro. Então, a gente tem personagens caricaturados. Então a gente começa a catar pedra que a gente nem é culpado de. A gente nem tem culpa de ser e estar sobre esse acatamento, ó. Por conta dessas várias caricaturas já expostas, né? Vamos ver, ó. Português, piada de loira, sogra. Português, loira, sogra, dentre outros, né? E por que acontece isso? Por causa da revelação. A revelação, ela traz, ela faz imã atrair, ó, mais ou menos, e ela vai atrair os personagens, né? Aqueles que gostam, o prazer. E aí até a cara do gosto, ó, a cara do gosto. Não tem a cara do gol? Manda um gol aí, faz um gol aí. E o gol ele tem as redes de processamento para saber se é gol ou não. Precisa de entrar aqui nessa área. E a cara do gosto de uma piada é saber como que a expressão dessa cara reage a uma piada. E aí a gente consegue ver
essa reação. Esse aqui é o agente x elevado ao quadrado da piada, da função de f piada. Doideira, né? E aí, como a gente falou, a gente tem essas f's piadas aqui já caricaturadas. E a gente tem inteligências criando novas caricaturas, novas piadas. Então é inteligente parar para criar piada. É um modelo de investigação para aqueles que vão reagir, para aqueles que vão sentir essa piada. Opa! Por que existem pessoas que voltam atrás de piadas e pessoas que não? Pessoas que contam muitas vezes uma mesma piada e pessoas que não. São buscas, pesquisas de entendimento por esses sentidos, esses espelhos, né? Além disso, elas podem utilizar uma linguajar mais rude, com palavras de baixo calão, por exemplo, as chamadas piadas sujas. Então, a gente tem esses tipos sujos também, sujas. É a mesma coisa de ação e reação, né? Se você vai contando muitas vezes uma piada, essa piada ela vai se tornando negativa frente ao potencial de ação que ela tinha. Ela vai reduzindo. Tá vendo? Isso é a decrescente de uma piada. Esse tipo de gênero textual também pode ser ofensivo e utilizar temas preconceituosos e racistas, por exemplo, preferência sexual, preconceito racial, social, cultural, linguístico, religioso, dentre outros. Então, aqui a gente, além de ter coisas que são consideradas sujas, pelo fato de precisar de muita... ser muito grandes no sentido da coberta de informação, né? A gente tem ofensas. E esse aqui é uma preocupação grande, né? Ofensas. Porque é aqui que nasce a briga, o ódio, né? É claro que depois, quando há um perdão, pode nascer outra coisa, mas a ofensa, você se alimentar de ofensa é muito perigoso. Se alimentar de ofensa. É igual você se alimentar de cigarros ou coisas no sentido de se colocar na forca, né? Essa forca aqui. E aí essas ofensas, né? Elas podem gerar essas brigas. E brigas já viram, né? Brigas geram guerras. E guerras nunca acabam. Quando gera guerra, acabou. São coisas, são os eternos. Exemplos de anedotas. Vamos para os exemplos. Veja abaixo alguns exemplos de anedotas ou piadas curtas e engraçadas. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Joãozinho voltou da aula de catecismo e perguntou ao pai: Pai, por que quando Jesus ressuscitou apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens? Sei não, meu filho.
vai ver que é porque ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa. É, o Manuelzinho chega para o pai e pediu: Papai, deixa eu ir na rua para ver o eclipse. O português coçou o bigode, olhou bem para o filho e, com um ar, um ar autoritário, disse: Está bem, mas não chegue muito perto. É... O genro chegou para a sogra dele e falou: Genro, nossa sogrinha, eu queria que a senhora fosse uma estrela. Sogra, a sogra diz: Ah, é? Por quê? Responde toda feliz. O genro: Porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões de quilômetros da Terra. O garoto apanhou da vizinha e a mãe furiosa foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a senhora achava que vai emagrecer batendo nele? É, hum, agora vamos ver coisas que têm um pouco de semelhança, só que mudaram um pouco as características. É, charge e cartoon. Os cartoons e charges são gêneros jornalísticos que podem estar associados a anedotas. Então são o esporte de humor para áreas jornalísticas. O jornalista, eu não sei se vocês sabem, mas é o cara que é dedo duro. Assim, não é uma piada, é só um filtro de visão, de atenção para o prestígio da relação do jornalista. O jornalista é um cara que quer contar para o pai aquilo que aconteceu. Só que ele quer contar de modo que o pai vai prestar a maior atenção possível. Por quê? Porque ele quer ser o filho amado. O filho amarrado pela radiação de informações emitidas pelos jornalistas a partir das suas transduções de gênero textuais desse gênero jornalístico. Só que existem pais que gostam de humor e aí eles acrescentam um quadro humorístico aqui no jornal para adquirir a qualidade humorística no jornal, para o jornal não ser só um ódio, entre aspas, não tão ódio assim, como se ele fosse revelando seus irmãos de forma para o pai fazer alguma coisa para eles não deixarem os irmãos fazer isso ou para eles olharem para o irmão, né? São elogios entre positivos e negativos, né? Elogios negativos, elogios positivos. São adjetivos aos irmãos. Então, quem bebe do jornal geralmente é o pai, é a mãe. E o pai e a mãe sempre vê as notícias dos filhos. E quem conta sempre é o filho mais velho. F mais velho. Então é mais ou menos um filtro de saber sobre o jornal. Os cartoons e charges são gêneros jornalísticos que podem estar associados às anedotas. Na maioria das vezes, eles têm o objetivo de levar o público leitor ao riso, utilizando temas da atualidade. Então, o que a gente tem mais ou menos aqui é a atualidade.
pingando humor, né? Assim, ambos usam humor e ironia, geralmente relacionadas às críticas de cunho social, político, etc. Humor e ironia para fazer críticas. Então é mais ou menos isso, né? É... Agora. Tá bom. Bom, então hoje a gente conheceu. Hoje nós conhecemos esse gênero. E a gente tentou extrair desse conhecimento ah, coisas que são da realidade, do cotidiano, desse ingresso de qualidade de saber, de filtro de contenção da arte, de transduzir a sinalização das matérias ou de ser comportado a partir do reconhecimento delas, para que a gente consiga decompor associação segura sobre essas substâncias que têm características que podem ser elevadas aos verbos e podem ser domadas por sinalizações e tempos de sinalizações. Então tudo é uma física, uma relatividade e uma associação de relações com esses vetores, né? Qualquer área que você estiver pretendendo ser um pretendente ou estiver trabalhando, sendo um presente alguém que se rege sobre esse presente, assumindo, né, a responsabilidade de tudo isso, dessa organização em meio social, desinforma-se com vários potenciais de desinformar. Esse é mais um potencial de desinformar, e até mesmo ele tem meios, horas e ajustes fisiológicos, físicos, de planos, para serem processados, para serem exportados, né? Espero que esse vídeo possa te ajudar a tomar mais entendimento, mais nota, mais chá ou café ou água, o estímulo de saber sobre isso e, e seguir adiante e conhecendo e praticando esses conhecimentos. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!